Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje quero comentar um pouquinho sobre essas questões de juros, dólar, bolsa, se está na hora de comprar, vender, enfim. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembrando que eu quero compartilhar aqui com vocês a visão, né, a forma com que a Capitalizo pensa que seja mais interessante para a gente investir sem que a gente tenha que ficar se preocupando com cada movimento de curto prazo. Então, como eu falo nesses momentos ou de pânico ou de euforia, é importante que a gente sempre tenha calma, né? E é importante que a gente não misture os nossos sentimentos ou aquilo que a gente acha que seja o certo com os nossos investimentos, porque isso não funciona. Ah, eu acho que o Banco Central deveria subir juros ou baixar juros, né? Ah, eu vou comprar ou vender ações por causa disso. Não, porque dessa forma ninguém ganha dinheiro, né? Então, o fato do Banco Central subir juros ou não está na minha mão, não está na mão de vocês, está na mão de outra pessoa. Então, eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, né? Ou minimizar as minhas perdas o máximo possível, independente do cenário. É óbvio que a gente gostaria que o juro tivesse mais baixo, mas como eu falei, isso não depende aqui de ninguém da Capitalizo, tá? Então é muito importante ter calma, a gente não pode cair nessas falácias, né? Esse monte de notícia, esse monte de coisa, porque isso não faz bem pro coração, né? A pessoa vai ter 50 anos, vai infartar, e não faz bem pro nosso bolso, porque a gente não consegue investir assim, senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Ah, não, mas agora o Banco Central não cortou juros, meu Deus, o que vai acontecer com a minha carteira de investimentos, minha renda fixa e assim por diante, porque existia a possibilidade dele não cortar e dar, né, a sinalização de que talvez não fosse cortar na próxima reunião. Eu não posso depender disso para investir ou não, né? Eu desafio alguém que ganhe dinheiro de forma consistente ao longo do tempo com esse tipo de pensamento. A gente tem que investir de forma tranquila. Como eu comento sempre, investimento é solução, não é problema. Não posso ficar tucanado, sempre preocupado com os meus investimentos, né? Claro que quando a gente pega primeiro essa questão aqui de juros, tá? O Banco Central decidiu manter os juros, já era o esperado manter em 13,75, mas o discurso veio de novo, né? Mais duro, que, vamos dizer assim, deixando a porta um pouquinho aberta só para a possibilidade de cortar juros em agosto, né? Como eu falei, a gente gostaria que os juros estivessem mais baixos. Agora, pessoal, se eu estou investindo preocupado se o Banco Central vai baixar juros agora em agosto, ou outubro ou ano que vem, eu estou fazendo tudo errado, né? Porque sempre existe essa possibilidade daquilo que a gente imagina que vai acontecer, não acontecer. E por isso eu sempre tenho que estar preparado de uma maneira antecipada, né? Isso aqui para a gente é um claro exemplo de exagero, né? A gente já vinha comentando, se vai cair em agosto, se vai cair o ano que vem, o juro futuro já vem caindo desde fevereiro. E o principal, a inflação acomodada no curto prazo vai permitir com que os juros caiam. Então, para a gente é indiferente, né? Um mês para cima, um mês para baixo, não é isso que vai fazer diferença. Além do que, pode acontecer uma coisa no meio do caminho que vai fazer com que que o Banco Central tenha que subir os juros, né? Pode acontecer uma coisa que não está no cenário de ninguém, não está no radar de ninguém. O próprio Covid foi um exemplo, né? O Covid mudou vários negócios no curto prazo mesmo, não tinha como a gente saber que ia acontecer o Covid. Com a situação de hoje, a economia está crescendo pouco, a inflação está acomodada, né? Vai ter inflação, mas num patamar mais que a gente já está acostumado aqui no Brasil, permite que o Banco Central baixe juros. Agora, se ele não baixar juros, eu vou ter que ganhar dinheiro com os meus investimentos da mesma forma, tá? Então, é muito importante que a gente mantenha a racionalidade justamente para não fazer movimentos que não façam sentido, de sair comprando um monte de ações ou se desfazendo de investimentos, né, só porque aquilo que eu estava esperando não aconteceu. O mesmo vale para o dólar, o mesmo vale para a bolsa, o mesmo vale para tudo, né? Então, a decisão de investimento não pode estar baseada nessas questões de curto prazo, porque o negócio não vai funcionar, tá? É muito importante, pessoal, eu falo sempre, a gente tem que ter estratégia, disciplina, paciência. Eu tenho que saber o que fazer, eu não vou saber o que vai acontecer, mas se eu souber o que fazer, eu não vou ficar surpreendido com nada que vai acontecer. Isso é muito importante. Eu tenho que ter disciplina para seguir a minha estratégia, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter diversificação,
né? A diversificação é o último almoço grátis do mercado. E, finalmente, investir de forma global. Não deixar o meu dinheiro correndo o risco só do Brasil ou só as oportunidades do Brasil. Ter investimentos fora do Brasil, ter ações de exportadora, por exemplo. Isso a gente comenta sempre. Isso aqui é o segredo para a gente pensar de forma estrutural, né? Porque, obviamente, a gente faz vários vídeos e a gente fala de exemplos individuais, mas o que importa é a estrutura da estratégia, né? É o todo. Eu não posso depender de uma coisa só para ganhar ou para perder dinheiro no mercado, tá? E eu tendo as estratégias, eu vou estar tranquilo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? Um é a NVIDIA, talvez um dos nossos maiores acertos do ano de 2023. A gente recomenda já a NVIDIA há algum tempo e a ação explodiu aí em função dessas questões de inteligência artificial, que era uma coisa que a gente está olhando ali desde meados de 2019. Então a NVIDIA ela não subiu de uma hora para outra. O mercado foi maturando essa questão de inteligência artificial. Quando os juros começaram a subir nos Estados Unidos, aí todo mundo queria vender uma posição que era de longo prazo porque os juros estavam subindo. Obviamente as ações sofreram e poderiam sofrer até mais. Agora, quanta gente fez um movimento errado nessa ação, deixou de ganhar dinheiro. Só esse ano, pessoal, a NVIDIA está com uma alta de 167%. Aqui os BDRs, mas as estoques estão subindo bem também, né? Só de outubro do ano passado para cá está subindo 242%. Então, o cenário micro é importante, sim, mas quando eu tenho uma carteira de longo prazo, por exemplo, ele é secundário, porque independentemente do cenário, essa empresa tem grandes chances de sair vencedora, de ganhar dinheiro, e por isso ela pode ser uma boa opção dentro de um contexto, ela não vai ser a única ação na carteira. Eu sei que parece óbvio, mas no dia a dia os investidores acabam deixando isso de lado, esquecem e preferem ficar malucos, né? Histéricos com essas questões do juro subir um mês para cima, para baixo, o dólar subiu um pouco, caiu um pouco, né? A bolsa subiu um pouco, caiu um pouco, porque foi o que eu falei, isso não faz bem para a saúde e ninguém consegue ganhar dinheiro dessa forma. Da mesma forma, pessoal, que nós temos as nossas estratégias de médio e curto prazos, né? Vou pegar de novo a Marco Polo aqui, que foi uma boa recomendação nossa do ano passado para cá. A gente está posicionado na Marco Polo em duas operações de curto prazo, uma long short e uma operação no rastreador, que é uma operação de 3 a 6 meses na média, uma operação mais de curto prazo. Então a gente tem as de longo prazo, eu tenho a minha estrutura de longo prazo, onde aqueles ativos tendem a performar bem independente do cenário, e aqui eu tenho uma estrutura de curto prazo, onde eu vejo um gráfico que vai nos apontar os momentos de compra e os momentos de venda. A Marco Polo, mesmo para quem nunca viu um gráfico, ela está num canal de alta. Esse canal de alta vem desde dezembro do ano passado. Então não importa se o juro subiu, se o juro caiu aqui, o que importa, pessoal, é que a Marco Polo está boa no gráfico. Enquanto ela continuar dentro desse canal, a gente vai continuar comprado na Marco Polo. Então olhem como duas estratégias, uma fundamentalista de longo prazo e uma de análise técnica, já vai nos ajudar, né, a sair desse rolo todo que são essas notícias, essas coisas curto-prazistas que não ajudam ninguém efetivamente a ganhar dinheiro. Então, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso diversificar e eu preciso investir e pensar globalmente. Esse, pra gente, é o grande segredo. E por isso, pessoal, se vocês olharem lá o nosso relatório de performance, a Capitalizo tem hoje os melhores resultados. Porque tanto nas estratégias de longo prazo quanto nas estratégias de curto e médio prazo, a gente não fica nesse oba-oba de curto prazo, agora o mundo vai acabar, agora o mundo não vai acabar. Isso não existe, né? De novo, não é uma questão de certo e errado. Quando o Lula ganhou, todo mundo falou que ia tudo quebrar, né? E a bolsa subiu, né? Da mesma forma que quando veio o Covid, todo mundo falou que o setor de construção ia quebrar. O setor de construção ganhou dinheiro pra caramba. Várias empresas ganharam dinheiro quando veio o Covid e ficou todo mundo em casa, né? Então parem com essas falácias de acreditar nessas falácias de curto prazo e pensem mais na estrutura da estratégia de vocês. Isso é o mais importante, tá? E claro, se algum desses fatores alterar o fundamento da minha estratégia, eu vou alterar uma ação, né? Se eu tenho uma empresa que importa e o dólar vai para R$10 de um dia para o outro, pode ser que eu vá ter que sair daquela ação porque a empresa ficou inviável, né? Por isso que a gente tem que ter diversificação, porque se a gente tiver errar ou tiver uma perda, tem que ser uma perda pequena, tá? Em relação aos juros, pessoal, foi o que eu comentei. A gente entende que a tendência é o juro
começar o movimento de baixa com o cenário que a gente tem hoje. Não tem como eu falar se vai ser o mês que vem ou daqui a 2 meses, enquanto o juro vai cair. Não é isso que a gente quer fazer, tá? E para a gente é um pouco indiferente, tá? Hoje, a situação do juro, se o juro cair, óbvio, pode ser bom para renda variável, é bom para comércio, é bom para construção, é bom para todo mundo. A gente pode, sim, com os ativos que a gente já tem nas carteiras de longo prazo, ganhar dinheiro. E com os ativos que a gente tem, pensando no curto prazo, a gente pode ganhar dinheiro na alta e pode ganhar dinheiro na baixa também, né? Então, independe do cenário. Mas a gente acredita, sim, que está tudo aberto aí para o Banco Central começar o seu corte de juros e a gente não duvida mesmo com esse comunicado que ele possa cortar juros já a partir da próxima reunião. Em relação ao dólar, pessoal, a gente tem uma visão de longo prazo que não mudou. Desde 2017, se vocês olharem os vídeos, quem é nosso cliente acompanhou os relatórios, mas vocês podem olhar os vídeos antigos aqui, eu sempre falei a mesma coisa. A gente tem uma visão de valorização do dólar. O que significa isso? Que a gente já falava, né, que para a gente um dólar bom, pensando até nas empresas da Bolsa Exportadoras, era um dólar de 4,30, 4,50, nessa faixa. Né? Não dá, é que não tem como acertar, né, pessoal? Isso é impossível, ninguém sabe que preço vai bater. Né? Quando o dólar bateu 5, pouco, 6 reais, mas vocês acreditavam que o dólar ia 4,50, vocês erraram. A gente não quer acertar isso, pessoal. Quem é que ganha dinheiro tentando adivinhar o que vai acontecer com o mercado? Quantas pessoas falaram que o dólar ia subir no final do ano passado? Quantas pessoas falaram que o dólar ia cair? Né? Quem é que sabia na época o que ia acontecer? Né? Bons economistas falavam uma coisa e bons economistas falavam outra coisa. Quem é que eu vou seguir? Então não adianta, né? Eu tenho que pensar de uma forma estrutural, tá? Então a gente continua com a mesma visão. Dólar a 4,30, 4,50, que ainda está um pouquinho longe do preço atual. Para a gente tá legal, pessoal, pensando nas empresas exportadoras. Fora que a gente acumulou uma baita gordura e as empresas ganharam um monte de dinheiro com o dólar mais alto. E além disso, o dólar cair agora e a gente vê algumas commodities caindo, vai fazer com que o custo de boa parte das empresas diminua também. Né? A gente viu o petróleo caindo agora no curto prazo. Então, de um lado é ruim para uma empresa que exporta, mas do outro lado é bom para quem importa e caso eu tenha insumos que são com valor em dólar, ajuda também aos custos diminuírem. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Então, o dólar foi de 3 para 4 para 6 e a nossa carteira lá estava a mesma coisa. A gente não precisou ficar mudando por causa da variação do dólar, né? Porque a gente evita colocar, por exemplo, numa empresa que tem custo em dólar e receita em real. E outra coisa, investir em dólar não é comprar dólar. Tá? A gente não recomenda esse tipo de investimento. Eu vou investir em dólar, vou sair comprando dólar. Isso pra gente não é investimento. Tá? Até porque, quando a gente vai olhar, por exemplo, renda fixa, os melhores títulos de renda fixa estão aqui no Brasil, como, por exemplo, os do Tesouro. Não tem por que mandar dinheiro para fora para investir em renda fixa lá fora. Vamos investir em renda fixa aqui no Brasil. Né? Se eu vou comprar ações, eu posso tanto pegar produtos que tem hedge, né, que eu não sofro com a variação do dólar, mas é legal estar exposto a dólar, que é e vai continuar durante um bom tempo sendo a principal moeda, a principal divisa do planeta. Né? E aí muita gente falou, não, mas quem dolarizou toda a carteira? Mas quem é o doido que vai dolarizar toda a carteira? Não faz sentido isso, pessoal. Né? Desculpem pelo doido aqui, mas não faz sentido. A gente tem que diversificar, tem boas oportunidades no mundo inteiro, e por isso que eu falei no pensar globalmente. Agora, comprar dólar não é investir. Né? Aí muita gente diz, mas daí quem comprou ativos em dólar não ganhou dinheiro. Eu não gosto de fazer avaliação de curto prazo, mas a nossa carteira internacional está subindo 13% esse ano. Como é que a carteira está subindo se o dólar está caindo? Então é falácia. Por isso que eu estou dizendo, cuidem com as falácias. Todo mundo está perdendo. Não é assim, tá? Então, a nossa visão continua a mesma. O preço que a gente entende que seja justo para o dólar é esse aí, 4,30, 4,50, que é um dólar ok para as exportadoras ganhar dinheiro e para quem precisar importar também conseguir importar. Quando a gente pega uma visão de curto prazo, a gente pode olhar no gráfico, né? O que a gente vê, né? Eu até tinha comentado na última semana, na segunda-feira, desculpa. Né? Tá aqui, ó. O dólar graficamente está indo lá para o suporte dele, na casa dos 4,70, 4,80. Então, a tendência principal hoje do dólar é baixa. Se ele vai continuar caindo, a gente não sabe, mas é baixa. Thiago, eu tenho uma viagem para fazer. O que a gente recomenda, pessoal? Compra em dólar, é o momento de garantir o preço.
né? Não adianta especular, porque pode ser que aconteça alguma coisa que o dólar comece a subir, tá? Então, a tendência é de baixa, né? A tendência do dólar é de baixa. Se a gente fosse especular com dólar, hoje a gente operaria na venda do dólar, né? E ele batendo aqui, rompendo esses 4,70, 4,60, ele pode bater 4,50. Mas, né, é só olhar aqui, a tendência do dólar é uma tendência baixista. E a bolsa, pessoal, ao contrário, a gente está numa tendência de alta da bolsa, então não tem por que se apavorar. Se eu estou pensando no longo prazo, menos ainda, mas se eu estou pensando no curto prazo, a gente segue bem comprado, porque a tendência é de alta. Claro que eu tenho que ver ação por ação, mas a tendência do mercado é altista. Agora, se a gente olhar graficamente no curto prazo, o Ibovespa chegou aqui numa zona que ele pode cair um pouco ou ele pode romper e voltar a subir. A tendência de médio e de curto prazo do Ibovespa é altista, mas pode ser sim que ele lateralize, trabalhe um pouco da mesma forma que ele fez aqui embaixo, que ele fez aqui também, porque nunca vai ser um tirambaço para cima, né? Então, assim, quando eu tenho essa visão estrutural, quando eu sei o que eu estou fazendo e tenho estratégia, fica muito mais fácil, né, para eu entender esses movimentos e entender que eu não preciso ficar preocupado no dia a dia desses movimentos, tá? Juros, apesar disso, né, que é para responder aqui, juros, a gente entende sim que esse ano a gente vai ter uma definição se o juro cai esse ano ou ano que vem, né? O dólar, a tendência é baixista, tá? E a bolsa, a tendência de longo prazo vai depender da carteira e a tendência de curto prazo é uma tendência altista, tá certo? Eu vou deixar para quem ainda não é nosso cliente, pessoal, esse cupom que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas e os nossos contatos. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!